Bom, esse plano diretor, né, foi um projeto, talvez, um projeto que mais exigiu um trabalho pessoal, né, do nosso mandato. E para mim foi uma honra participar e atuar junto com os demais vereadores, vereador Frisso, vereador Toigo, vereador Edson, vereadora Paula, assim como também com os assessores, Mosquen, João, a Valdívia, que acabou ficando até com problema de coluna, que eu até desconfio que os volumes do plano diretor tenham colaborado para esse problema de coluna. Mas eu quero também reconhecer o trabalho da Rosana, né, arquiteta da prefeitura, e que deu uma bela contribuição, sim, no planejamento da nossa cidade, especialmente no que se refere ao conceito de cidade, né, e do desenho urbano que está sendo proposto, onde se concentra mais a população na parte mais central da cidade e, no decorrer, então, vai diminuindo a densidade até a zona rural. Então, essa é um novo desenho para a cidade de Caxias do Sul e que, com certeza, modifica, né? E essa mudança, talvez, para a Rosana e para os técnicos que trabalharam, talvez se quisesse conter, talvez, a densificação na parte mais central, de uma forma a distribuir mais a cidade. Talvez fosse uma proposta que, pelo que a gente ouviu no debate da cidade, foi algo que seria, talvez, um pouco radical. Mas eu entendo esse conceito e a Câmara de Vereadores ela tenta conciliar todos os interesses. Não é o plano diretor que a Denise gostaria? Não, não é. Assim como não é o plano diretor também, que o vereador Frisso, cada um teria uma proposta individual. E na discussão e no consenso a gente vai construindo pontos de convergência e o que a gente consegue planejar. O Estatuto das Cidades ele vai falar que o planejamento da cidade ele tem que ser feito de forma coletiva, ele tem que ser feito com participação. Muitos pontos, inclusive, do plano, eu fui vencida pelos argumentos, pelo debate. Por um exemplo, foi a questão da ZOC, de drenagem. Eu entrei convicta de que não deveria retirar a ZOC de drenagem do plano, da demarcação. E entrei muito convicta disso. E depois, no debate, inclusive com os técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, e aí, eu não sei, veio a proposta mantendo a ZOC de drenagem. Quando a gente ouviu os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, eles disseram que a ZOC de drenagem demarcada no mapa mais atrapalhava do que realmente colaborava. Aí eu disse, bom, então, se todo mundo está querendo tirar, né, por que eu vou manter? Isso quer dizer, existe lei federal que já regulamenta as drenagens, né? Então, não é fazer corpo mole ou, né, fechar os olhos para as drenagens. Não, já existe lei federal. Só que quando a gente sobrepõe mais o mapa nosso, aqui de Caxias do Sul, a gente acabava atrapalhando, porque tinha algumas drenagens que não eram mais ali, não eram bem localizadas. Então, a gente foi construindo esse plano de forma coletiva, e vários pontos foram trazidos, e a cidade, eu digo que ela é um ser vivo também. Ele é uma cidade orgânica, que vai mudando, que nesses 2 anos tiveram mudanças, inclusive, que foram construídas a partir do movimento da cidade. A gente conseguiu colocar alguns instrumentos novos no plano diretor, que há 2 anos atrás a gente não imaginaria. Então, e assim vai. Daqui a 10 anos a gente vai ter vários outros pontos para atualizar. Quero dizer também, reconhecer que a Prefeitura fez justiça quando reduziu o plano, reduziu o perímetro urbano da nossa cidade, e aí colaborando, né, com os nossos agricultores da nossa cidade, que com a expansão do plano urbano de 2007, acabaram sendo jogados para a zona urbana, se endividaram com o IPTU, né, isso foi algo muito ruim para o nosso interior, porque se a gente quer ter uma zona rural, e a zona rural também ela é um potencial turístico, um potencial para a nossa cidade, a gente tem várias famílias que moram no interior, que tem lá, não tem necessariamente uma produção agrícola, né? Deve ter alguma coisinha para sua subsistência, simplesmente ser jogada para o perímetro urbano, sendo cobrado IPTU, isso é muito ruim. Muita gente acabou, talvez até morrendo, pagando IPTU, adoecendo com essa proposta. Então, acho que essa é uma justiça que a Prefeitura de Caxias do Sul, e aqui eu vejo o secretário de Planejamento, a gente precisa reconhecer. A gente também, aqui na Câmara, atendemos algumas situações em que teve a redução no perímetro
urbano, né? A gente também teve alguns pontos aqui de redução, mas a maioria, inclusive, vieram por parte do Executivo Municipal, porque também tinha o diagnóstico de quem tinha produção agrícola, de quem não tinha. Então, isso é algo que realmente há muito tempo já incomodava, e com a revisão do plano a gente consegue resolver. E, dentro do plano diretor, eu quero chamar a atenção, e aqui, para vários pontos que foram trazidos. Eu pedi uma declaração de líder à bancada do PT. Sim. Então, alguns pontos que foram propostos por vereadores, né? E aqui eu quero chamar a atenção para o imposto predial territorial urbano progressivo ao tempo, né? Que é o IPTU progressivo, né? O vereador Eloy foi um grande incentivador dentro da comissão de trazer para o plano diretor, que é, sim, aumentar o IPTU para quem especula a terra. A terra precisa ter função social. E se não tem função social, tem que ser cobrado. Não dá para esperar todo mundo pagar imposto, investir na cidade, melhorar a qualidade de vida, aumentar o valor da terra e aí depois negociar. Não, ou tem função essa terra ou não tem. Para especulação não dá. É um importante instrumento que vem sendo trazido pelo Estatuto das Cidades e que não estava sendo trazido no nosso plano diretor. E, por uma proposição do vereador Frisso, a gente coloca, então, no nosso plano diretor. Então, vários instrumentos do Estatuto das Cidades que são abordados, a gente aprofunda ou melhora também nesse plano diretor. Aqui, o estudo de impacto de vizinhança. Ele já vem sendo trazido desde do antigo plano diretor. Mas nesse aqui a gente aprofunda mais, porque existe já, inclusive, uma determinação do Ministério Público que precisa ser regulamentado por lei específica. O plano de 2007 já dizia que deveria ser regulamentado. No entanto, não foi. Nós estamos aqui em 2019, debatendo a atualização do plano, e, no entanto, ainda não foi regulamentado o estudo de impacto de vizinhança. A gente tem um projeto, inclusive, na nossa comissão, que a gente precisa avançar, mas, de qualquer forma, a gente já conseguiu trazer várias diretrizes do estudo de impacto de vizinhança aqui para a redação do novo plano diretor. Então, a gente vai aprofundar quase que todos os aspectos que vão ser definidos ou aprofundados no estudo de impacto de vizinhança. A gente vai caracterizando, mas a gente ainda não coloca quais são os empreendimentos que devem ter ou não o estudo de impacto de vizinhança. Isso fica, por definição, né, de uma lei específica e que a gente espera que seja aprovado em breve, porque esses empreendimentos que vieram para Caxias, e aqui eu lembro olho para a vereadora Gladys e lembro da Van, né, um importante empreendimento para a cidade, no entanto, né, gerou muito conflito ali e ainda tem vários problemas, ainda está gerando problemas para aquela comunidade, e aí todos nós temos que pagar com os nossos impostos toda a confusão que está gerando naquela região. Mas o lucro não é dividido, né, não com a população, né? Então, o estudo de impacto de vizinhança ele é um instrumento que vai ver qual é o impacto e a empresa vai ter que, sim, propor, pagar medidas mitigadoras para diminuir esses impactos ou compensar de alguma forma. Porque não é uma forma de justiça social e trazer uma cidade mais equilibrada e democrática. Além disso, a gente vai ter, eu apresentei também a concessão de uso especial para fins de moradia, que também é um instrumento para regularizar moradias em áreas públicas, mas tem um recorte de tempo. A gente sabe que não tem uso capião de área pública, então tem um instrumento que a gente pode estar regulamentando pessoas que moram há muito tempo, que inclusive pagaram IPTU. Eu conheço gente que paga IPTU de área pública. E que mora, inclusive, em resto de rua, em algumas áreas que não são regulamentadas e que não têm o direito, não tem nada que regulamente essa propriedade, que não é uma propriedade, é uma concessão de uso para fins de moradia. Então, a gente também traz esse caráter mais social dessas áreas, nessa proposta aqui da concessão de uso especial para fins de moradia. Ainda no anexo 1, aqui eu quero tratar dois temas, um que eu já trouxe no plenário aqui, me desculpem me estender, mas eu preciso falar, né, já que o vereador Renato Nunes disse que a gente não debateu, a gente debateu muitas reuniões, né? Eu aqui, inclusive aqui no plenário, eu falei várias vezes no plenário, a gente debateu aqui, o vereador Frisso também, né, seguidamente vinha trazer conteúdos do plano diretor, a vereadora Paula. Acho que toda semana, se duvidar, se a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver que teve algum vereador falando sobre o plano diretor.
Então, no quadro do plano diretor, ali que tem uma tabela que vai tratar sobre usos possíveis na nossa cidade, eu crio, né, também o CS5, eu não, né, porque a comissão aderiu à nossa proposta, então a comissão cria o CS5, que cria o ecossistema de inovação aberto, o laboratório vivo, que é um espaço para testar novas tecnologias para uma cidade inteligente. Então, isso a gente sabe que surgiu nos debates, inclusive, propostos pela comissão aqui, que não tinha áreas demarcadas e não era possível fazer essas testagens de experiências, como uma sinaleira inteligente, uma lixeira que informa, né, várias situações que hoje os nossos empreendedores que trabalham nessas áreas acabavam tendo que fazer testagens em outros municípios, porque Caxias não tinha, não permitia. Então, a gente criou esse serviço e a gente especifica a área central como uma área possível de ser testado, feito essas testagens, e que a gente também tem a ideia de uma revitalização de toda essa região central, mostrando, inclusive, uma cidade inteligente a partir dessa experiência mais central da nossa cidade. Além disso, no setor de habitação, a gente tinha aqui várias classificações da questão da habitação, mas não tinha habitação de interesse social. Então, a habitação de interesse social talvez seja uma das maiores demandas da nossa cidade. E é algo que os planos diretores não vêm olhando com tanta profundidade como deveria e como há a necessidade. Então, a gente criou a definição no plano diretor de habitação de interesse social, a habitação que são unidades habitacionais destinadas à família de baixa renda, na faixa de renda de até 3 salários mínimos. E aqui eu vejo, né, vários vereadores que foram secretários de habitação, vereador Fiuza, vereador Renato Nunes, vereador Renato Oliveira, acho que são esses, o vereador Cassina. Então, a gente tem aqui 4 ex-vereadores da habitação e que sabem a demanda da nossa população por habitação de interesse social. Então, a gente cria esse conceito de habitação de interesse social, que não estava definido no plano diretor, e também nas ZEIs, que a gente fala zona de especial de interesse social, nas ZEIs 2, a gente vai trazer já alguns parâmetros construtivos, no sentido de que, o que é as ZEIs 2? São as zonas para habitação social. As ZEIs 1 também é para habitação, só que, no entanto, é para loteamentos já consolidados, tipo o Portinari, tem que regularizar. Vários loteamentos já consolidados que a gente precisa regularizar, ele já vem ali definido. Inclusive, a gente indicou alguns que não estavam mapeados para comporem as ZEIs 1, então já são consolidados. E as ZEIs 2 seriam áreas para produção habitacional, para ter espaço para criar, para fomento de habitação de interesse social. Então, a gente cria e a gente coloca, então, das atividades permitidas, a habitação de interesse social e 20% no máximo do total da área construída computável para uso de CS1 e S2. Então, que são serviços, né, e comércio também para ter um apoio para as habitações. Não basta só colocar, né, habitação, né, moradia, a gente sabe que tem que ter todo um complemento. E ainda a gente coloca como parâmetros, e aí são parâmetros talvez que possam assustar, mas a gente coloca maior os parâmetros, né? A gente coloca aqui 2,5 como índice de aproveitamento em lotes com área até 500 metros quadrados e 4,0 em lotes com área superior a 500 metros quadrados. Então, a gente, para ter uma ideia, não existe nenhum outro zoneamento que chegue a 4,0. E a nossa ideia é que, sim, a gente fomente a habitação, que seja interessante também para o empreendedor, porque a habitação de interesse social não é uma responsabilidade apenas do Executivo Municipal. E se a gente conseguir ter parceiros da iniciativa privada, e vários municípios têm, eles podem construir, ser atrativo para o mercado e também resolver um problema que é público, que é de habitação de interesse social. Então, a gente coloca, sim, um maior índice de aproveitamento para ser atrativo para a iniciativa privada ser parceira na construção de habitação de interesse social, considerando o déficit habitacional. Então, a gente também coloca como taxa de permeabilidade 15%, é a menor taxa de todos os outros zoneamentos. Então, ele tem a maior índice de aproveitamento, o menor taxa de permeabilidade. E a gente, então, coloca esses parâmetros no sentido de fomentar a habitação de interesse social. Então, como eu disse, o plano diretor ele é um plano construído a várias mãos. Tem pontos que talvez eu acho que não deveria ser da forma como deveria,
mas eu vejo que foi algo bem importante para a nossa cidade, uma atualização que a gente conseguiu abranger vários interesses e de vários segmentos da nossa sociedade, e que a gente conseguiu compor de uma forma, talvez, uma forma muito positiva. Então, eu votarei, obviamente, favorável à proposta. Agradeço a oportunidade de ter trabalhado com os vereadores nesse projeto, que foi bastante importante. Agradeço também a nossa assessoria do gabinete, o Marcelo, os assessores dos outros vereadores que colaboraram também nessa construção aí do plano diretor. Obrigada.